Viu? Chique que nós somos. Companheiros de jornada espírita. E que jornada. E que jornada. Porque o espiritismo é para qualquer um, gente? Não. Já ouviram a frase de Raul Teixeira? Espiritismo é para quem aguenta. E haja longo. É um prazer mais uma vez estarmos aqui reunidos, então, primeiramente em nome de Jesus, segundo em nome da doutrina espírita, e terceiro pela fraternidade de estarmos reunidos neste mês maravilhoso. Você só esqueceu de falar, dentro das comemorações da semana, que ontem, vocês sabiam que dia 18 de abril é o Dia Nacional do Espiritismo no Brasil? Coisa mais linda, né? É de realmente trazer, arrepia, Dia Nacional do Espiritismo no Brasil. Porque realmente o Espiritismo veio como consolador, veio pela promessa de Jesus. Então não tinha que ser diferente para nós brasileiros, né? E eu costumo dizer que essa semana, não sei vocês, mas ao adentrarmos a psicosfera de Jesus, principalmente pela Páscoa, eu costumo dizer que tem duas datas que são muito importantes para o planeta, para nós cristãos, que é o Natal, que realmente traz essa psicosfera magnânima de Jesus, e a Páscoa também. E a espiritualidade fala aí, discorre de tudo o que acontece nessas datas. E falar de Jesus para mim é algo que mexe com as minhas entranhas. Aprendi a amar Jesus por uma pessoa. Vocês sabiam disso? Já contei para vocês? Uma pessoa um dia me apresentou Jesus. E ela falava tanto de Jesus, com um amor tão grande, que eu falava assim, eu também quero amar esse cara aí. O que ele faz para ela que não faz para mim? E ela me apresentou Jesus. Então, muito obrigada, mãe, por ter me apresentado Jesus nesta encarnação. Salvou minha vida, salvou a minha encarnação. Deus te abençoe. E é por isso que estamos aqui reunidos, por Ele, para mostrar o que Ele veio fazer no nosso planeta. E esses dias em que lembramos da cruz, da crucificação de Jesus, qual o significado que tudo isso tem para nós? Na última ceia, nos últimos momentos em que Jesus estava reunido com os apóstolos, ele tinha ainda tanta coisa para falar, e falou tanta coisa do que ia acontecer, das coisas que ele precisava deixar para os apóstolos, porque vocês imaginem vocês, estando reunidos com Jesus, uma reunião íntima, certo? É uma reunião íntima. Aí vocês estão lá com Jesus falando, e o que ia acontecer, e sabendo que os apóstolos não estavam entendendo muito bem, por quê? Jesus iria se retirar a presença, e ele sabia que isso ia causar nos apóstolos. Se imaginem lá. E logo após Jesus lavar os pés, gente, a lição de humildade mais magnânima que a gente pode conhecer é Jesus lavando os pés dos apóstolos. O servo, a humildade. E eles ainda não estavam entendendo o que estava acontecendo. E aí logo após Jesus fala que ele era, se eles quisessem paz, eles tinham que achar em quem? Nele. E aí ele fala lá,
Tenho-vos dito essas coisas, depois de já dizer muitas coisas, tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. Jesus traz paz para você? Se você ainda não encontrou a paz que Jesus nos deixou, tem alguma coisa faltando ainda. E aí ele prossegue: no mundo tereis aflições. Jesus não enganou ninguém. Ele já estava falando de planeta de provas e expiações. Ele sabia que todo mundo estava em provas e expiações. E ele não enganou, ele falou assim: vai ser tranquilo. A pessoa Jesus falando vai ser tranquilo, o que a gente pode? Ia relaxar, não ia? A gente ia aprender alguma coisa? A gente já está relaxando, imagina. 2000 anos depois. E aí? Mas, quando ele fala aqui, nós teríamos aflições, mas ele dá uma lição. Uma lição, fala assim, mas tende bom ânimo. E aí você fala assim, como que eu vou ter bom ânimo em prova e expiação? E ele prossegue, eu venci o mundo. Jesus não falou assim para você, nem para eles, eu venci no mundo. Ele falou que venceu o mundo, como ser espiritual, trabalhando o lado espiritual. Porque vencer no mundo é fácil, gente. Vencer no mundo é fácil. Vencer a transitoriedade, as coisas materiais é muito fácil. Trabalhoso é vencer o mundo, como Jesus. Mas eu, como uma boa educadora, eu gosto de trazer o significado das palavras, para que a gente entenda o que realmente Jesus queria dizer para nós. Qual é a lição que Jesus deixou naqueles últimos instantes em que ele estava com os apóstolos, com os seus discípulos. E Jesus ecoa até hoje nos nossos corações. Tende bom ânimo. Mas nós estamos tão animados, não é, gente? Estamos? Sim ou não? Estamos. Cristão tem que ser animado? Sim. Tem ou não tem? É. Mas eu conheço uns cristãos que estão meio desanimados. Vocês não conhecem, não? E às vezes a gente está animado com o lado errado. Aí é que O tá. ânimo que não tem. Que ânimo é esse? A pergunta é: vocês já ouviram falar de alegrias fúteis? A pessoa vai achar que tem, eu tenho bom ânimo, são alegrias fúteis. Mas eu estou falando da alegria cristã, aquela que dá vontade de você levantar todos os dias em nome de Jesus e viver. Estou falando desse ânimo. Está tranquilo no período de transição? O que vocês acham? Levantar e falar assim, hoje é o meu dia, porque afinal de contas eu estou com Jesus. É assim? Eu estou achando vocês meio apáticos. Vocês me conhecem, gente. Cadê o ânimo de vocês? Não é pegadinha. Mas vamos lá ver as palavras. Então vamos lá. Origem da palavra ânimo. A palavra ânimo vem do latim animus, que significa alma, os pensamentos. O que mais? Em latim, animus era o lado psicológico do homem. Tem a ver com o que então? Se é o lado psicológico, tem a ver com o corpo físico? A sede dos pensamentos, das ideias, da vontade, das emoções e do caráter. Ânimos representava a parte do homem que não é física, mas que forma a identidade. É o ser espiritual. Todas as ações dos homens derivam dos processos que acontecem dentro do ânimos.
Em português, ânimo seria a alma, a mente, o coração. Tudo aquilo que não é palpável. Por isso que quando você olha para uma pessoa, eu olho para esse rapaz, eu me apaixono por ele todos os dias. Vocês acreditam nisso? Mas, por mais que estejamos há 28 anos juntos, acordamos todos os dias juntos, eu sei o que se passa no ânimo dele? Não. Ainda bem. Não é? Melhor assim. Não sei. Porque é muito íntimo o ânimos. É você com você mesmo. Olha que interessante. E Jesus estava falando de quem, então? Porque quando a gente tem de bom ânimo, acorda todo dia feliz e pronto, acabou. É assim? Não. Jesus não estava falando disso. Jesus não estava mandando você dar risada, ser feliz, buscar sua felicidade, vá em busca da sua felicidade a qualquer... Não, Jesus não estava falando disso. Ele estava falando do ser espiritual que você é. O que mais? No latim, o ânimos estava ligado ao conceito de ânima. Pode ser ânimos ou ânima, é a mesma coisa, tá? Que era a força vital que dava vida a todo ser. Em português, o ânima seria o espírito. Ânima também significava o ar, a respiração, o sopro da vida. E aí, quando ele fala assim, tem de bom ânimo, sopro da vida. É mais profundo do que a gente imagina. Na antiguidade, as pessoas associavam o ar ao mundo do espírito, de onde vem a verdadeira força que nos dá a vida. Assim como acontece em português com a alma, o espírito, em latim, os conceitos de ânimos e ânima, estavam tão interligados que muitas vezes eram confundidos ou usados como sinônimos. Porque os dois são a mesma coisa. E aí, quando a gente fala de sopro de vida, o negócio fica mais interessante, não fica mais sério. O ânimo não fica mais sério. Aí você fala assim, então o ânimo é algo mais profundo. E Jesus falando de ânimo para a gente. Ou será que Jesus estava falando só para os 12 apóstolos? Não. Jesus saberia o momento em que estaríamos numa situação bem complicada. Quando ele fala assim, no mundo tereis aflições. Período de transição planetária. Quais são as aflições do mundo? Nós poderíamos discorrer vários. A gente poderia aqui discutir várias coisas. Política, a briga da China com os Estados Unidos, a gente poderia escolher vários. Mas não era isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando de você. Jesus estava falando de mim. É muito mais íntimo a situação. Porque falar de política é fácil, discutir sobre vários assuntos é muito fácil. Falar da vida do outro é fácil, é ou não é? Ah, vocês são espíritas, né? Não fazem fofoca da vida alheia. Não faz, claro que não. Só faz uns comentáriozinhos, não é? Não é uns comentáriozinhos que faz? Pois é. E a gente tem solução para a vida de todo mundo, não tem? Gente, como a gente tem solução para a vida de tanta gente, só não tem solução? Não é nossa. Porque esse ânimo é muito íntimo. E é difícil olhar para dentro. É difícil olhar o que tem lá no fundo. Porque muitas vezes o que você vai encontrar lá, você não vai gostar. Você vai bater de frente com aquilo. E você vai falar, não sou eu. Não sou essa pessoa. Eu sou uma florzinha.
tão humilde. Não é assim que a gente faz? É ou não é? É. Mas aí quando você olha lá no fundo do ânimo, você vê que a coisa não é bem assim. Aí começa a enxergar algumas coisas e fala assim, pô, mas isso aí era o que eu apontava da vida do outro. É ou não é? Porque eu só enxergo no outro aquilo que tem em mim. Tá? Mas isso aí era o que eu apontava no outro. Não sou assim. Mas a proposta de Jesus era realmente para você olhar para dentro. Transição planetária. Quem não olhar para dentro não vai sair do lugar. Vai ser convidado a se retirar do planeta Terra. Porque não vai dar para ficar, não vai dar para ser regenerado se não fizer algumas reparações. Já ouviram falar em reforma íntima? Coisa simples, não é? Tão falado na doutrina espírita, mas simples. Reforma íntima, vamos reformar aí. Mas reforma dá trabalho, não dá, gente? Dá trabalho. Precisa de um mínimo esforço. E é aquele esforço que a gente não quer fazer. Sabe o que a gente quer? Milagre. Quer milagre ou não quer? Gente, vai lá no centro da Dona Índia, que lá o passe é forte. Já ouviram falar isso? Hã? Não tem passe forte, não tem milagre. Olha para você, para realmente fazer o trabalho que tem que ser feito. Mas de que forma? E é essa forma em que Jesus vai nos mostrar o caminho. Mas então, se ânimo é você com você mesmo, é o ser espiritual que você é. Quando ele fala assim, bom ânimo, já muda. Porque não é qualquer ânimo, é? É o bom. Se é bom, ele é um estado, é uma condição, não é? Não é de qualquer jeito, é o bom ânimo. Mas se um estado é uma condição, nós temos que falar dos atributos do ser espiritual. Porque para ser bom e ter bom ânimo, não tem como não enfrentar os atributos do ser espiritual que somos. Quais são eles, espíritas? Leiam lá. Inteligência, pensamento e vontade. As três coisas que a gente controla facilmente, não é? É tão fácil controlar o pensamento. E aquela vontade? Aquela que tu acorda e tem vontade de ficar só deitado. E a gente precisa controlar a inteligência também? Precisa. Então, se é bom ânimo é um estado, não tem como não falar desses atributos. E são esses atributos que nos colocam no patamar. Naquele patamar que você fala assim, esse vai ser aprovado e esse vai ser convidado a se retirar. Está aí o segredo. Mas e você? Administra a sua inteligência? Está tão fácil controlar a inteligência, né? Administrar a inteligência no mundo atual, não está? Nós temos muitas informações, ultimamente, o que vocês acham? A gente tem o mundo aonde? Na palma da mão. Mas o que é? Que tipo de conhecimento que você está buscando na palma da sua mão? Essa é a grande questão. Nós temos muitas informações, mas será que essas informações, esse conhecimento que você está buscando, vai fazer você uma pessoa melhor? Querem ver? Olha que interessante. Ouvi falar que comer osso faz bem. Quem falou? Foi um médico lá. Tá bom, então vou comer osso.
e sai comendo o osso, gente. A gente está assim. Da onde veio a informação? Que conhecimento é esse? Tem sentido? Cuidado, gente. Porque ter conhecimento não é qualquer conhecimento. Eu preciso usar a minha inteligência. Para quê? Para eu ser uma pessoa melhor. Cuidado. O que mais? Como estão os seus 60 mil pensamentos diários? Tranquilos? Controlados? Ou eles estão voando? Gente, 60 mil pensamentos um ser humano tem no mínimo. É de 60 a 95 mil pensamentos por dia. Tá tranquilo os pensamentos? Eu sempre gosto de fazer a pergunta. 30 mil desses pensamentos são pensamentos bons, construtivos, operantes ou não? Olha que ter 30 mil pensamentos bons já é uma boa caminhada, hein? Planeta de provas e expiações. Quais são os seus 60 mil pensamentos? Onde está a sua vontade? Está procurando ela ainda? Como as pessoas estão perdidas? Eu faço muito atendimento com pessoas. E eu nunca vi tantas pessoas perdidas na vida. Sem saber o que fazer nas mínimas coisas, gente. Como é que está a sua vontade? Tá? E aí a pergunta agora muda. Olha que interessante. Como você administra a sua boa inteligência? Se é bom ânimo, a sua boa inteligência. Como estão os seus 60 mil bons pensamentos? E como está a sua boa vontade? E aí quando a gente vê que não está tão bom assim, nós ficamos presos no quê? No nosso... O que se instala? E aí é quando Jesus vem e fala assim, ó, no mundo tereis aflições. Quando você se depara com a sua má administração da inteligência, a má administração dos seus pensamentos, da sua vontade, o que se instala? O desânimo. Você já parou para pensar o que é o desânimo? Se ânimo é alma, é vida, e desânimo? Falta de vida. E parem para perguntar, em qualquer lugar que você for, as pessoas estão mais animadas ou desanimadas? No geral, desanimadas. Isso é fato. Ainda quer carregar o outro. Aí, não, eu vou mostrar como a gente leva o outro a também ficar desanimado. Gente, a gente tem que ter muito cuidado com o ânimo, mas principalmente com o desânimo. O que gera desânimo? Vamos ver? Eu não vou perguntar aqui quem anda desanimado, por questão de respeito, porque senão, né? Tá bom? Mas reflitam se você anda mais animado ou desanimado, tá bom? O que causa o desânimo? O desânimo, quando prolongado e intenso, pode levar ao desenvolvimento de doenças físicas e mentais. Então, desânimo traz doença? Será? Vamos ver mais? Entre as doenças mentais, a depressão é uma das mais comuns, mas o desânimo também pode ser um sintoma de outras condições como ansiedade e síndrome de burnout. Já ouviram falar? Ou algumas pessoas falam burnout, mas a palavra é em francês. Já ouviram falar de transtornos assim?
está aumentando cada vez mais a ansiedade, crises de ansiedade. Tem a ver com quem então? Desânimo. Interessante isso, né? O que mais? Além disso, o desânimo pode afetar o sistema imunológico e aumentar o risco de doenças físicas. Se baixar a sua imunidade, você vai estar mais propenso a doenças através de vírus, bactérias e outras coisas mais. Então, todo mundo acha que está doente porque ficou sem vitamina. Mas você fica sem a vitamina porque você está desanimado. O seu corpo entra em falência. Aí ele para de produzir algumas substâncias que vão te dar vida. Ou você acha que as células que existem, as infinitas possibilidades de vida que existe aí dentro de você, cada célula é uma vida pulsando dentro de você, sabia disso? Ela cumpre com todas as funções. Ela come, ela excreta. Se ela fica doente, o que se instala no corpo? Quando uma célula doente se instala no corpo, dá o que, gente? Já ouviram falar de câncer? Células doentes. Então o desânimo gera câncer? O que vocês acham? Sim. Tá? Doenças físicas como, olha só, problemas cardíacos e dores de cabeça. Eu trouxe assim uns básicos, só para a gente entender, porque se a gente fosse discorrer de todos eles, a gente ia começar a ficar desanimado. Tá bom? Problemas cardíacos. Pessoas desanimadas geram problemas cardíacos. Doenças mentais, depressão, ansiedade, síndrome de Burnout, doenças físicas, problemas cardíacos, dores de cabeça, problemas digestivos, doenças de pele. Sabe aquelas alergias que não curam? Já ouviram falar numa doença que os médicos dificilmente não se cura mas dependendo de como você trata, chega a curar? Já ouviram falar em psoríase? Desânimo. É só animar. Outros efeitos. Sistema imunológico. O desânimo pode enfraquecer o sistema imunológico, tornando a pessoa mais suscetível a infecções. Vocês lembram na época do Covid? Pessoas que pegavam o vírus e morriam em 48 horas. E pessoas que o vírus nem fazia cócega. Lembra disso? Por que será? Tinha a ver com algo mental? Sim ou não? Sim. Será que foi para a gente começar a entender que nós somos seres mentais, espirituais, além do físico? Muito mais mental do que físico? Que esse corpo é passageiro? Foi para a gente começar a aprender ou não? Dificuldade de concentração. O desânimo pode dificultar a concentração e a tomada de decisões. A pessoa desanimada não consegue tomar decisões. Ela fica, parece que correndo atrás do rabo. Todo dia ela tem que tomar uma decisão. Não, amanhã é melhor. Já viram isso? Amanhã eu acho que eu vou ter uma decisão melhor. Desânimo. Mudanças no sono. O desânimo pode levar a alterações no sono, como insônia ou excesso de sono. Está dormindo demais, desânimo. Está dormindo de menos, desânimo. Tá bom? Então o desânimo leva à falência? Leva ou não leva, gente? Leva. Então o desânimo faz o seu corpo morrer? Faz. Será que eu posso morrer antes da hora, então? Uma pessoa desanimada pode morrer antes da hora? Pode. Entra classificação suicídio. Nossa, Dani, que sério. Precisamos cuidar de quem? Primeiro,
Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente fica banalizando tanto a questão do ânimo e do desânimo. Ai, acordei tão desanimado. Gente, você acha que o teu desânimo contagia o outro? Sim. Você está perdendo vida e ainda quer que o outro morra com vocês. Vou morrer sozinha? Vou morrer sozinho? Não, afinal de contas eu quero levar alguns comigo, não é assim? É porque não pode ser. Evangelho segundo o Espiritismo. O desânimo é uma falta. E é grave. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Se faltar coragem, Deus não... Deus, calma aí que Deus vai mandar a resposta. Se faltar coragem, não vai ter a resposta. É isso que está falando. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Então dá para dizer que a fé e o desânimo são antagônicos? Ou mais profundo? Então quem é desanimado tem fé? Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá. Então, cuidado com o desânimo. Porque só está mostrando para você o que está faltando. Tá? Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças. Como a recompensa ou será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Nunca ache que... o espírita tem mania de achar que ele está pagando tudo que ele fez de errado, não é assim? Gente, Deus é justo, mas Ele é mais misericordioso do que justo. Olha para você, será que você aguentaria todas as provas de uma só vez? Todas as expiações de uma só vez? Então, para de achar que tudo você está em prova e expiação. Porque se você achar que você tudo é prova e expiação, você cruza os braços e fica só esperando. É assim? É. Cuidado. Nem tudo é prova e expiação. Tem coisa que você está achando que é e não é. Cuidado. Tá? Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. A vida se apresenta cheia de tribulações para a gente merecer o quê? Vida. Então as tribulações que vêm, a gente tem que fazer o quê? Toda vez que vier uma tribulação, fala, epa, bate aqui no peito e vamos embora. É assim ou não? Deveria. Porque no Evangelho segundo o Espírito está dizendo que a tribulação é para isso. Você tem que ficar feliz quando você tem uma tribulação. Porque foi para isso que você reencarnou. Olha que interessante. Foi para isso, é para isso que você passa por prova e expiação. E eu gosto sempre de lembrar que nós não viemos a passeio. Vir a passeio não quer dizer que você não possa passear, tá, gente? Quando eu falo isso, não é porque eu não posso passear, porque a dele falou que a gente não veio. Não, não é isso. Você pode passear sim. Você só não pode fazer disso a sua vida. Você pode passear, deve passear. Mas esse não pode ser o ponto principal da sua vida. Combinado? Vamos lá. E vamos ver o que Joana de Ângeles fala sobre o desânimo. Insidioso, de fácil propagação, tem caráter pandêmico. O desânimo é de fácil propagação. Propaga rápido. Basta chegar perto de um
você vê um desanimado na sua frente, o que você tem que fazer? Sair correndo. Sai correndo do desanimado. Porque ele vai te pegar. Conhece? Olha, gente, eu, na minha época de infância, tinha um medo da cuca. Lembra do sítio do Capão Amarelo? Eu chegava da escola, minha mãe fazia pão com maionese e pepino. Já comeram pão com maionese e pepino? É uma delícia. Era o meu lanchinho da tarde, quando chegava da escola. Aí, era pão de forma, às vezes. E aí, quando era época do sítio do Pica-Pau Amarelo. Quando a cuca apareceu, eu me escondi atrás do pão. Eu fazia assim, aí eu não via a cuca, eu achava que eu estava escondida. Eu tinha 5 anos de idade. Eu tinha um medo da cuca. Quando você vê um desanimado, ó, põe o sanduíche na frente. Sai fora. É uma praga. E se o desanimado for você, saiba que todo mundo vai correr. Se você saiba que o povo vai sair correndo de você. De fácil propagação tem caráter pandêmico. Cuidado. Vocês já ouviram falar de cidades com provas coletivas? Tem cidade que o povo é só desanimado. É pandêmico isso, gente. Graça com celeridade. Gente, ele vai-se embora numa rapidez, era a rapidez da luz. Tá? Entorpecendo sentimentos com força que aniquila a vida. Se aniquila a vida, perde a vida. Mata. E aí, se não matar você que é desanimado, mata quem está do seu lado. Porque é difícil conviver com uma pessoa desanimada. Muito difícil viver com uma pessoa desanimada. Conhecem? Se não conhecem, são vocês. Inimigo desconsiderado fere em profundidade, se agasalha dominador em todas as criaturas a todo instante, sendo difícil de ser erradicado. É difícil de tirar o desânimo de uma pessoa. Porque ela precisa fazer o mínimo esforço. Só que o desanimado nem sempre se reconhece desanimado. Já viram isso? Por isso vocês falam que vocês não são desanimados. Cadê, gente? É difícil a pessoa se reconhecer desanimada, tá? Com poder semelhante às viroses. E o povo só tem medo de Covid, de gripe. E o desânimo está aí andando por aí e ninguém tem medo dele. Mas é um vírus que vai ceifar a humanidade. Com poder semelhante às viroses, contagia mais do que a grande maioria das enfermidades comuns. Conduz às dissipações, à loucura, ao crime. Em nome do desânimo, existem crimes. Em nome do desânimo, as pessoas ficam loucas. O que é loucura mesmo? Qualquer coisa que te leve ao desequilíbrio. Isso é loucura. Está difícil para nós? E conduz dissipações. O desanimado, ele não quer ver ninguém junto. Aonde ele estiver, ele desfaz a amizade, ou não? Conhece alguém assim? É só a pessoa lá do outro centro. Eu não sei, aquele centro que não vê ninguém, qual foi? Já está querendo desanimar, né? Pois é. Aqueles que lhe caem nas malhas invariavelmente derrapam para os vales desesperadores dos estupefacientes do suicídio. Olha lá, o desânimo leva ao suicídio. Tá? Suas vítimas apresentam no refletido no faces característico. É fácil reconhecer o desanimado? Tá na cara, não tá? A gente
gente percebe pelo rosto, pela face. Tá? São mórbidas, indiferentes e perigosas. Grande facção da humanidade sofre ação deletéria. Grande parte da humanidade. Tá? Esse adversário soez e destruidor de multidões é o desânimo. Companheiros de fé valorosos, desencorajados de prosseguirem, recuam. Está falando para nós, trabalhadores espíritas. Trabalhadores devotados, assinalados pelo sofrimento, estacionam, porque afinal de contas, ai, como eu sofro. Só você. O alecrim dourado, né? Serventuários da esperança, desiludidos, fogem. Mantenedores de tarefa socorrista, desajustados, param sob o império do desânimo. Prossegue tu, Joana de Ângeles está falando. Todos falam que recolheram do labor a que se devotaram, espinhos rudes e rudes ingratidões. Explicam com argumentos injustificáveis que a moral evangélica para o momento em que se vive não mais tem aplicação. Está ultrapassada. Já ouviram isso? Eu ando por aí, escuto isso, viu, gente? Creem que perderam o tempo aplicado anteriormente na execução do programa divino apresentado pelo Espiritismo. Fez um planejamento reencarnatório. Quando veio, dá muito trabalho. São vítimas inertes do desânimo, sem explicações para justificarem a si mesmos a fuga espetacular para com os deveres assumidos espontaneamente, acusam e acusam. Na casa espírita tem isso? Não lhes des ouvidos. Amigos falam que não conseguem perseverar nos ideais fascinantes e severos da doutrina dos imortais. Também tu. Alguns reconhecem os erros e a inutilidade de lutarem contra as próprias deficiências. Dá-lhes razão, pois que não é diferente o que corrige contigo. Outros esclarecem que tentaram seguir os postulados espiritistas, mas o tributo a oferecer é grande demais. Ai, como cansa, né? Em considerando as incertezas de que se encontram possuídos. Concorda com eles aos auscultares o hino em tormentos múltiplos. Eleva o padrão mental de tuas meditações. Cuidado com o bichinho que corrói. Conhece o bichinho que corrói? Ele se espalha e vai chegar em você. O que Joana de Ângeles está falando? Eleva o padrão mental de tuas meditações, para o bichinho não chegar em você. Expulsa o tóxico letal que se infiltra sutilmente na tua organização espiritual. Aqui é o alerta de Joana de Ângeles para você. Faze o exame dos que debandaram das fileiras do dever. Para julgamento? Não. Só para você saber o que não deve acontecer com você. Tá? O desanimado é alguém que tombou antes do termo da jornada. Reage com todas as forças e não possibilite horas vazias para se encherem de desesperanças nas províncias do teu pensamento. Homens e mulheres que lutaram em todos os tempos para construir um ideal de felicidade humana experimentam o miasma pestilento desse sicário do espírito. Reagindo, porém, e perseverando abrasados pelos empreendimentos começados, elaboram um clima de esperança que muitos respiram, abençoados pelo sol do amor que os aquece. Estuda o Evangelho e vive-o. O Evangelho não é para ser estudado e aplicar para o outro. O Evangelho é para ser estudado e aplicar em você. Tá? E vive-o. Se tombares no afã da verdade, recomeça. Não importa quantas vezes você vai cair. O que importa é quantas vezes você vai levantar.
Essa é a grande questão. Cai, levanta. Cai, levanta. Cai, levanta. Essa é a grande condição que a gente tem. Tá? Se tombares no afã da verdade, recomeça. Se despertares ao peso de irrefreável fadiga, recomeça. Se experimentares desespero porque demora a materialização dos teus anseios, recomeça. Joana de Ângeles está falando para você não parar. O trabalho de valorização do bem é do recomeço e recomeço, porquanto cada passo dado na direção do objetivo é vitória alcançada sobre o terreno a vencer. Quando o desânimo, investindo contra os teus propósitos superiores, situar o seu quartel na rotina das tuas atividades nobres, modifica o modus operandi e prossegue renovado, combatendo nos painéis da mente essa vibração desagregadora transmitida por outras mentes que perseguem o Evangelho Redentor. Ou você acha que você está sozinho, desanimado? Não existe um monte de espírito aí tentando fazer você desistir, desanimar. Desde há muito, e exaltando a alegria do serviço em cada minuto de ação superior, destroça as armadilhas bem urdidas desse rebelde inimigo, alcançando a plataforma superior da glória de ajudar com desinteresse e amor. Porque o desânimo vai te levar para o fundo do poço. Ou não? Não esqueçam que ele propaga rápido e é pandêmico. Enquanto nós não trouxermos Jesus ao coração, nós não saberemos o que fazer das nossas vidas. Por isso que Jesus é um mestre, um guia, um modelo. E ele falou para você ter o quê? Bom ânimo. Mas o que é que está acontecendo com o que vem? Está faltando o quê? Trazer Jesus para bem pertinho. Bem pertinho. Lá na intimidade. Jesus, me ajuda. Jesus, eu não quero sentir isso. Me dá força, Jesus. Me dá coragem para enfrentar a mim mesmo. Porque eu não quero que o desânimo se instale na minha vida. Eu quero ter um bom ânimo. Aquele o qual você pediu que eu tivesse. Quando começarmos a compreender que precisamos mudar os nossos propósitos em favor da nossa regeneração e melhoria, gente, eu não preciso estar desanimado. Por que eu não posso estar desanimado? Para quem? Por quê? Por mim mesmo. Ou não? Quando nós entendermos e começarmos a compreender que precisamos mudar os nossos propósitos em favor da nossa regeneração e melhoria, investindo em nossos objetivos superiores no trabalho da reforma íntima, que teremos que empreender mais cedo ou mais tarde. A reforma íntima tem que começar de qualquer forma. Mais cedo ou, se for mais tarde, vai ser um outro planeta. Quem quer ir? Tem passagem sobrando. Quem quer ir? Não? Então, quando que a gente tem que começar essa reforma? Agora? Eu acho que já era para ter começado. Está atrasado, porque, afinal de contas, nós estamos na nossa última oportunidade, ou não? Estamos na nossa última oportunidade. Já era para estar animado, não era? Era ou não era para estar animado? Porque eu já sei o que o desânimo causa. Eu quero o que o desânimo causa, eu quero. Então eu não posso estar desanimado. Eu tenho que ter o bom. Muito bem, então afiados. Como
buscando e treinando a boa inteligência, controlando e direcionando os bons pensamentos e trabalhando com boa. Só aí se instala o bom. Estamos afiados então? Sim. Era para ter começado já. Já era para ter começado, né? Assim venceremos o mundo. Ou não? No mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Está só esperando você também vencer. Ele está te esperando. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. Que Jesus nos dê força e coragem nessa noite tão bela em que nos encontramos antecedendo a Páscoa. Porque realmente estamos na psicosfera de Jesus. Feche os olhos e sinta a psicosfera de Jesus falando para você: tem de bom ânimo, meu amigo, para que em mim tenhais paz. Uma boa noite a todos.